Imagine a criatura mais deslumbrante que os olhos humanos já puderam contemplar. Uhum. Sabe, não um réptil rastejante, frio e assustador, mas um ser alado, voando graciosamente pelos ares. Com cores radiantes, né? Exatamente. Com escamas que refletiam a luz do sol como se fosse ouro puro e polido. E foi exatamente com essa imagem de beleza estonteante que a ruína de toda a nossa humanidade começou. É um contraste e tanto. Demais. E, bem, olá. Uma saudação muito afetuosa e reverente a todos que acompanham o canal Voz do Remanescente. Uma saudação fraterna a cada coração que se une a nós neste momento. É um privilégio imenso iniciarmos mais um estudo hoje, mais um momento de profunda reflexão espiritual. Porque geralmente, quando a mente se volta para o Éden, pinta-se aquele quadro estático. Sim, aquela perfeição intocável. Isso, uma paz perpétua, quase lúdica, sabe? Mas na nossa jornada de hoje, o terreno que vamos pisar é infinitamente mais dramático e complexo. Nós vamos explorar o tema da tentação e da queda. Um tema essencial. E mergulhar nesses eventos primordiais exige um espírito de reverência, mas também de uma análise muito atenta e profunda. Com certeza. Porque o que aconteceu naqueles dias, à sombra daquela árvore específica, definiu a estrutura de absolutamente tudo que o ser humano experimenta no mundo atual. Não é apenas uma historinha antiga. De forma alguma, nós estamos falando da raiz da nossa própria natureza. É isso que torna este tema tão vital. E para entendermos as engrenagens espirituais e, eu diria até psicológicas desse evento, nós vamos cruzar duas fontes inesgotáveis. O texto literal, os fatos narrados na Palavra de Deus, mais especificamente ali no capítulo 3 de Gênesis. Exatamente. E, claro, os poderosos bastidores celestiais que nos são revelados pelo Espírito de profecia. Que trazem uma luz incrível sobre o texto. Nossa, e como trazem! E a nossa missão aqui é responder a um enigma central. Como um ambiente de perfeição absoluta, onde não havia falha genética, Nem trauma psicológico. nem ambiente hostil, como isso pode dar lugar à ruína? Porque um ato que parece tão trivial como, comer o fruto de uma árvore, conseguiu abrir as comportas para um verdadeiro dilúvio de desgraças. E de doenças e morte no nosso mundo, né? Essa é a grande questão que ecoa pelos séculos. Pois é. E a resposta, na verdade, começa muito antes do momento em que o fruto foi tocado. Para compreendermos a queda, a gente precisa primeiro entender o alicerce sobre o qual o Éden foi construído. A harmonia daquele lugar não era uma coincidência mágica. Não era um estado de transe. Ela tinha uma base. Exatamente. Estava fundamentada em princípios muito claros de lealdade e de governo. Espera, deixa-me trazer um ponto que sempre gera confusão, e eu mesma já pensei assim. Claro, diga. Existe uma ideia popular, quase infantil, de que Adão e Eva eram como crianças ingênuas. É o mito da ingenuidade total. Isso, que eles estavam passeando por um jardim perigoso, completamente cegos para o fato de que havia um abismo espiritual ali perto. Mas a mensagem inspirada destrói essa visão, não é? Destrói completamente. O relato nos mostra que eles não foram pegos de surpresa. O texto revela que anjos, mensageiros celestiais mesmo, desceram e tiveram conversas profundas com o casal. Eles sabiam da rebelião. Sabiam. Eles receberam um relatório completo sobre a queda de Satanás no céu e sobre como o governo divino funciona. Eles não estavam no escuro. E o que mais me impressiona é a transparência do governo do céu nisso tudo. Sem dúvida. O Criador não escondeu o conflito cósmico de seus filhos recém-criados. Os anjos explicaram a mecânica da rebelião, sabe? Mostraram que o príncipe do mal estava tentando subverter a ordem de todo o universo. E que a queda de Lúcifer ocorreu exatamente por causa da desobediência às justas ordens de Deus. Exato. E o ponto crucial daquela instrução angélica foi advertir os primeiros pais de que o seu estado de felicidade incomparável só poderia ser mantido sob uma condição. Uma condição inegociável. Isso.
A fidelidade à lei de Deus. Sabe, eu penso muito nessa palavra, lei. Uhum. Na nossa cultura, a lei de Deus muitas vezes é vista como um conjunto de regras arbitrárias. Como se Deus fosse um administrador severo de um parque, que coloca uma placa de não pise na grama, sabe? Sim, só para testar a paciência das pessoas. Ou para estragar a diversão. Mas, lendo esses relatos, a lei de Deus parece funcionar de maneira muito mais parecida com as leis da física. Como a gravidade, por exemplo. Nossa, perfeito. A gravidade não é uma punição imposta a quem pula de um precipício. Não mesmo. Ela é a estrutura invisível que mantém os planetas em órbita e o universo inteiro funcionando em harmonia. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma armadilha. Ela era o ponto focal. Isso, o ponto focal físico dessa lealdade à estrutura do universo. Olha, essa analogia da gravidade ilustra perfeitamente o mecanismo da obediência. A inspiração aprofunda esse conceito ao declarar que a lei divina é uma transcrição do caráter de Deus. Que pensamento lindo! É profundo, né? Ela é a expressão viva do seu amor e da sua sabedoria infinita. Se a lei é quebrada, a harmonia cessa de existir. Assim como a vida cessa no vácuo. Exatamente. E isso nos leva a perguntar sobre a natureza daquele teste. Por que algo tão aparentemente diminuto? Por que apenas não comer de uma única árvore, no meio de milhares de outras? E o espírito de profecia explica a genialidade divina nisso, não é? Sim. Se Deus tivesse exigido de Adão e Eva uma prova de proporções épicas, um sacrifício colossal, a humanidade caída de hoje teria desculpa perfeita para viver no erro. Faz todo sentido. Fica fácil imaginar as pessoas dizendo: nós pecamos todos os dias porque o teste original era impossível de ser passado. Que Deus exigiu demais. A mente humana usaria isso para justificar todo tipo de transgressão diária. Argumentando que pecados pequenos não têm importância. Isso, já que a prova que definiu o destino humano era gigantesca. Mas a própria leveza da proibição é o que tornou o pecado tão excessivamente grave e indesculpável. Deus demonstrou ali que a verdadeira lealdade é testada nos menores detalhes. Nos mínimos detalhes. E, além disso, havia um fator de proteção vital ali. A árvore era o único lugar geográfico em todo o vasto jardim onde Satanás tinha permissão de acessá-los. Nossa, verdade. Se eles simplesmente evitassem aquele único ponto físico, estariam eternamente seguros. O mal não poderia persegui-los de jeito nenhum. E é aqui que a narrativa ganha contornos de um suspense psicológico terrível. Uhum. Porque, veja bem, se o casal estava perfeitamente avisado sobre o inimigo, E estavam. e se eles estavam seguros em qualquer lugar do Éden, exceto perto daquela árvore, como o inimigo conseguiu infiltrar essa fortaleza de perfeição? Essa é a parte assustadora. A tática de Satanás é um estudo profundo sobre camuflagem e manipulação mental. Como mencionei no início, a Pena Inspirada descreve a serpente original não como o réptil rastejante de hoje, Ela possuía asas, e um brilho celestial. E quando Eva se afastou de Adão, contrariando o conselho que os anjos deram, né? sim, os anjos pediram para que permanecessem juntos durante o trabalho, mas ela se afastou e se deparou com essa criatura deslumbrante pousada nos ramos da árvore proibida, saboreando o fruto. A genialidade maligna dessa tática está exatamente na manipulação sensorial. Sim, O inimigo não apareceu com as feições de um anjo caído e sombrio. Ele usou um meio que chamaria a atenção pela beleza, não pelo terror. e o relato inspirado nota um detalhe psicológico fundamental aí, não é? Sim, quando Eva se viu sozinha, perto da árvore, ela sentiu um aviso interno de perigo. O Espírito Santo alertou sua mente. Mas ela afugentou esse temor divino. Ela confiou na própria força e na própria sabedoria, acreditando que seria perfeitamente capaz de resistir a qualquer mal caso ele aparecesse. Isso me deixa perplexa. Ela confiou em si mesma em vez de recuar imediatamente. E o que me chama ainda mais atenção é a abordagem da serpente. Que foi muito sutil. Muito. Satanás não forçou nada. Ele não enfiou o fruto na boca dela. Ele iniciou como uma pergunta casual, sabe? Quase melodiosa. Uhum. Em Gênesis 3, vemos a palavra de Deus registrando a primeira dúvida plantada no mundo. É assim que Deus disse?
Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele distorce tudo já de início. Ele não ataca a regra diretamente. Ele sugere uma restrição que não existia para fazer Deus parecer injusto. E Eva, em vez de fugir espantada por ver um animal falar, é fisgada pela curiosidade. O fascínio intelectual a paralisou ali. Ao analisarmos o texto da Palavra de Deus, nos versículos de 1 a 5, a gente vê a desconstrução da fé acontecendo em tempo real. É quase cirúrgico. Muito. A estratégia não era apenas vender as supostas qualidades daquele fruto. O objetivo principal de Satanás era assassinar o caráter de Deus na mente humana. Nossa. Quando ele afirma categoricamente, certamente não morrereis, ele basicamente chama o Criador de mentiroso. Com todas as letras. E o golpe final vem com aquela insinuação, né? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Observe a mecânica dessa mentira. Ele sugere que Deus é mesquinho. E egoísta? Isso. Que está retendo uma esfera mais elevada de existência e um conhecimento supremo. Tudo porque teme a concorrência de suas criaturas. Olha, isso tem implicações assustadoramente atuais para a nossa realidade. Sem dúvida. Pensemos por um momento no cenário filosófico e espiritual do mundo moderno. Com que frequência o ser humano é atraído por movimentos ocultos, ideologias de autoajuda extrema? Filosofias que prometem elevação da consciência. Exato. Sabedoria cósmica, liberdade total. E, invariavelmente, essas correntes exigem que a pessoa ignore, relativize ou pise nos nombamentos do Criador para alcançar essa suposta iluminação. É o mesmíssimo eco da voz da serpente. A promessa de divindade em troca de desobediência. A essência da tentação nunca mudou. O espírito de profecia enfatiza que Satanás continua a tentar a humanidade a desconfiar do amor paterno de Deus. E a duvidar de sua sabedoria. Ele instiga uma curiosidade irreverente, desenhando a ilusão de que existe um campo maravilhoso de conhecimento místico ou científico que a lei divina impede o homem de acessar. Mas é uma fraude absoluta. Completa. A tragédia no Éden é que a crença sincera de Eva nessa mentira não anulou as consequências. Ela acreditou cegamente na criatura e duvidou do seu Criador. E na euforia artificial do pecado, sentindo uma falsa exaltação de energia, ela se tornou a própria agente de tentação para o seu marido. É uma virada trágica. É uma imagem de cortar o coração. Eu fico imaginando a cena. Eva voltando para encontrar Adão. As mãos dela carregando o fruto proibido. O rosto expressando uma energia febril que parecia ser vida abundante, mas que na verdade já era o entorpecimento letal do pecado. E aqui a gente entra na fase mais sombria da queda. Sim, porque a desculpa de Eva foi a ilusão mental e visual. Ela foi ludibriada por uma criatura fascinante. Mas o caso de Adão é muito mais profundo e deliberado, não é? Muito mais. A inspiração é contundente ao afirmar que Adão não foi enganado. De fato, a palavra de Deus e a mensagem inspirada concordam plenamente nesse aspecto. A mente de Adão compreendeu a tragédia no instante em que ele viu o fruto nas mãos de sua esposa. No mesmo instante. O relato nos diz que uma expressão de profunda tristeza, de agonia mesmo, tomou seu rosto. Não havia confusão intelectual para Adão. Ele sabia exatamente o que a Eva havia feito. Ela quebrou a única restrição que mantinha a vida fluindo. E ele sabia que a sentença imutável para a transgressão era a morte. O combate que se travou na mente daquele homem perfeito foi indescritivelmente angustiante. Mas há um ponto de atrito aqui. Culturalmente, de forma secular, muitas pessoas olham para a escolha de Adão e quase a romantizam. É verdade. A cultura adora fazer isso. Dizem: que ato supremo de amor! Ele amava tanto, a conexão deles era tão forte, que ele preferiu morrer com ela a viver sem ela na eternidade. Soa nobre, não é? Quase poético. Soa, mas é perigoso. Exatamente. Porque essa leitura romantizada esconde um perigo espiritual gigantesco. O que realmente estava acontecendo no coração de Adão naquele momento de decisão? Olha,
Essa visão romântica mascara a raiz da idolatria. Idolatria. Sim, a atitude de Adão revela, na verdade, um colapso total de fé no caráter de Deus. Nossa. Quando ele decide comer o fruto para não perder Eva, ele está elevando a dádiva acima do doador. Ele escolheu deliberadamente a criatura em detrimento do Criador. Exato. Adão não confiou que o mesmo Deus onipotente que o havia formado a partir do pó. E que havia criado Eva para ser sua companheira. Isso, ele não confiou que esse Deus possuía sabedoria, o amor ou o poder para resolver aquela situação. Em vez de clamar ao Criador por misericórdia ou orientação, ele confiou no seu próprio apego emocional. A emoção humana destronou a lealdade divina. A idolatria pura. E o resultado dessa escolha não demorou a aparecer, né? A ilusão se desfez rapidamente. Muito rápido. A princípio, a narrativa inspirada menciona que Adão também sentiu a mesma falsa exaltação que Eva. Aquela energia febril passageira. Mas logo em seguida, a realidade estrutural do universo caído se impôs. E aqui entramos na mecânica, no como o pecado os alterou fisicamente. O ambiente mudou, né? Sim. O ar, que sempre fora perfeitamente ameno, de repente trouxe um calafrio inusitado. E o mais chocante, a veste de luz que os cobria simplesmente desapareceu. É um detalhe marcante. Como podemos entender o desaparecimento dessa luz? Não era apenas uma roupa mágica sendo tirada. Era algo mais orgânico, certo? Sem dúvida. Aquela veste de luz não era um tecido. Ela era a manifestação física, visível, da conexão espiritual deles com o doador da vida. O Pai das Luzes. Exato. Enquanto houvesse obediência, a glória divina repousava sobre eles e refletia através deles. Quando a lei foi quebrada, a harmonia cósmica foi rompida. A fonte de luz foi cortada pelas trevas do pecado. E o desaparecimento dessa aura deixou eles fisicamente expostos ao clima que começava a se deteriorar. E muito pior, deixou-os nus na alma. O sentimento de culpa profunda. Um terror paralisante da presença de Deus tomou o lugar da paz. O medo tomou conta. E é estarrecedor observar como o pecado operou a destruição imediata de todas as relações. Todas. O fio vertical que os ligava a Deus foi cortado, claro, mas o fio horizontal que unia marido e mulher também se partiu quase instantaneamente. É trágico ver isso. Quando lemos em Gênesis 3 sobre o grande legislador caminhando pelo jardim e perguntando "Onde estás?", a resposta humana que se segue lança a fundação sombria de toda a psicologia de autojustificação. Que assola a humanidade até hoje. A anatomia da culpa é revelada nos versículos 12 e 13. Quando o Criador confronta Adão, a resposta dele é chocante. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Em uma única sentença, o homem que minutos antes demonstrou estar disposto a morrer para não se separar de sua esposa, agora a atira aos pés da condenação divina para salvar a própria pele. É terrível. E mais grave ainda, ele insinua que a culpa final era de Deus. A mulher que me deste. É a terceirização completa da culpa. E Eva segue o mesmo padrão. Ela transfere a responsabilidade para a serpente. Esse espírito narcisista de apontar o dedo, de negar a própria falha e culpar as circunstâncias ou o próprio Deus. Tudo nasceu ali. É um quadro devastador da degradação humana em questão de horas. Horas. E diante desse cenário de rebelião consumada e justificativas vazias, o Criador precisou pronunciar a sentença. E foram sentenças severas. Muito. Quando lemos a palavra de Deus, vemos as consequências. A serpente foi amaldiçoada a rastejar. A mulher que antes compartilhava uma igualdade perfeita de domínio com o marido, agora estaria em sujeição. Uma quebra estrutural dolorosa causada pelo pecado. Sim. E a terra foi amaldiçoada para produzir espinhos e cardos. O pão custaria o suor do rosto. Mas sabe, aqui eu quero levantar uma aparente contradição que confunde muitas mentes. Pode falar. O fim do capítulo 3 descreve a expulsão do jardim
e a colocação daquela espada flamejante guardando o caminho da árvore da vida. Para muitos que nos ouvem, isso soa como castigo supremo. O ato de um Deus irado. Isso, batendo a porta na cara da humanidade. Como reconciliar essa imagem de espada e fogo com a ideia de um Criador amoroso? Olha, essa é uma das distorções mais perigosas sobre o caráter de Deus. A inspiração nos dá a chave para entender o porquê dessa expulsão. Uhum. Longe de ser um ato de ira implacável, o bloqueio à árvore da vida foi, na realidade cósmica, um ato de misericórdia insondável. Misericórdia? Sim, a gente precisa entender o mecanismo daquela árvore. Seus frutos continham a propriedade de perpetuar a vida, de renovar as células indefinidamente. Certo. Se o homem, agora com o DNA corrompido, com a mente manchada pelo egoísmo e sujeito a doenças e dores, continuasse comendo daquele fruto, que aconteceria? Ele se tornaria um pecador imortal. Nossa. Ou seja, a humanidade viveria presa num ciclo eterno de velhice, guerra, doença e angústia, sem a possibilidade de descanso. A eternização do inferno na Terra. Exatamente. E era esse o desejo sombrio de Satanás. Que a raça humana vivesse para sempre num estado de miséria e rebelião. A espada flamejante cortou o acesso ao fruto para impedir que o câncer do pecado se tornasse imortal. A mortalidade, então, se tornou uma dádiva amarga. Amarga, mas extremamente necessária. E, da mesma forma, a disciplina do trabalho com a terra amaldiçoada foi concedida com amor pedagógico, né? Exatamente. O suor e a fadiga atuariam como um freio moral contra a ociosidade. A ociosidade fatalmente aprofundaria a degradação humana. O trabalho árduo se tornou uma escola para o desenvolvimento do domínio próprio e do caráter. A restrição divina, então, opera como um escudo protetor. Isso muda toda a perspectiva. E o próprio relato de Gênesis não deixa a humanidade mergulhar no desespero total. A graça entra em cena imediatamente. O primeiro brilho da redenção. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus profere à serpente a promessa que sustenta o mundo. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A redenção estava garantida ali. E o ato mais comovente se dá quando o Senhor faz túnicas de pele para vestir o casal nu e envergonhado. Para haver pele, uma vida inocente precisou ser tirada. O primeiro sangue derramado. O primeiro sangue derramado na terra perfeita não foi por um ato de ódio, mas pelo sacrifício providenciado por Deus. O evangelho da substituição foi pregado ali mesmo, na porta do Éden perdido. O Cordeiro de Deus tipificado naquele primeiro sacrifício. A justiça divina exigia a morte pelo pecado, mas a misericórdia proveu um substituto para cobrir a vergonha do homem. Maravilhoso. A natureza deles estava depravada. Eles não poderiam mais suportar a presença gloriosa do Criador sem serem consumidos por essa pureza. A separação física era vital para a sobrevivência deles. Mas ao cruzarem os portões do jardim, rumo a uma terra hostil, eles levavam consigo a promessa inabalável da restauração. A esperança nunca foi tirada deles. A nossa jornada de hoje nos leva a uma constatação inegável. A desobediência às leis do Criador, por mais lógica que pareça aos nossos sentidos corrompidos, sempre culmina em morte e ruptura. Sempre. A ideia de que existe liberdade fora dos preceitos de Deus é a maior ilusão já vendida ao universo. A verdadeira liberdade só existe em absoluta harmonia com aquele que desenhou as engrenagens da vida. Amém. E, para ilustrar a magnitude do que foi perdido, existe uma cena final que a mensagem inspirada nos oferece, que é simplesmente arrasadora, não é? É profunda demais. O primeiro contato visual deles com a consequência do que fizeram. Sim. A Pena Inspirada descreve com uma profundidade emocional cortante o momento em que Adão e sua companheira presenciaram o primeiro outono na terra amaldiçoada. Eu imagino a dor. Eles viram uma flor perder o vício e murchar. E então viram a primeira folha seca se desprender do galho de uma árvore e cair silenciosamente no chão. Nossa.
O texto nos revela que o casal chorou diante daquela única folha seca com uma amargura e um desespero muito maiores do que a humanidade atual chora pela perda de seus entes queridos ao redor de um túmulo. Isso desafia a nossa compreensão moderna sobre a dor. Chorar por uma simples folha de outono mais intensamente do que nós choramos diante da morte humana? Desafia porque o nosso nível de anestesia para com a morte é profundo, sabe? Gerado por milênios de convivência com a dor. Sim. Mas para a mente perfeita de Adão, que havia sido programada para a eternidade, aquela folha caindo era prova tangível e chocante de que a morte agora era soberana do mundo natural, A folha seca era um espelho aterrador. que refletia o peso invisível de sua transgressão. Não era apenas biologia, era o símbolo visual de que a glória se fora e de que toda a criação agora gemia sob o peso de sua escolha. É uma imagem que deve ficar gravada em cada mente que nos acompanha. E à medida que concluímos o estudo de hoje para o canal Voz do Remanescente, é fundamental que a reflexão transcenda a história passada e alcance o nosso presente. A aplicação disso hoje é vital. O Jardim do Éden foi retirado da terra para ser protegido. Mas a mesma mão onipotente que o plantou garantiu que na renovação de todas as coisas ele será devolvido. Uma promessa que nos sustenta. Mas até que o novo céu e a nova terra se estabeleçam, o grande conflito continua batendo à porta de cada coração. E há um pensamento intrigante para considerarmos. A humanidade moderna corre freneticamente em busca da imortalidade tecnológica, É impressionante ver isso. buscando estender a vida a qualquer custo através da ciência, quase como uma tentativa arrogante de contornar a espada flamejante e alcançar a árvore da vida por esforço próprio. Sem passar pelo arrependimento. Exato, sem passar pela obediência ao Criador. Uma busca vã de cura fora das leis divinas. Então, diante de todas essas promessas ilusórias do mundo, que a consciência de cada um de nossos irmãos e irmãs seja despertada. Amém. Quando a tentação sussurrar que os mandamentos de Deus são pesados, ou quando filosofias modernas insinuarem que o Criador priva suas criaturas do verdadeiro prazer, que a memória se volte para aquela primeira folha seca caindo. Que o pranto de Adão ecoe na nossa compreensão. A lei não é uma prisão, é a estrutura da vida. As restrições de Deus nunca, sob nenhuma hipótese, são uma privação cruel. Elas são, desde a eternidade até a eternidade, a mais profunda e amorosa expressão de proteção. Que reflexão maravilhosa. Muito obrigada por partilhar essa jornada conosco hoje. E que a paz e a sabedoria divina guardem o caminho de todos nós. Até o nosso próximo encontro.